Uma pesquisa mostra um dos maiores ganhos que o Brasil teve com a estabilidade econômica. Chegamos à menor taxa de desigualdade social da história. Mesmo assim, o combate à extrema pobreza continua urgente no país, já que essa ainda é a realidade de 16 milhões de brasileiros. O estudo divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, mostra que nos 8 anos de governo do ex-presidente Lula, a pobreza no Brasil foi reduzida em mais de 50%. Desde a criação do Plano Real, a redução nos índices de pobreza ultrapassou 67%. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a queda foi de 31,9%. No final do ano passado, o índice de Gini, que mede a desigualdade entre os mais ricos e mais pobres no país, ficou em 53 pontos, o mais baixo da história. Quanto mais baixo o índice, menor a desigualdade. Neri explica que o índice brasileiro ainda é alto, mas que a redução das diferenças entre ricos e pobres tem sido constante. Na Suíça, por exemplo, o índice de Gini é de 33 pontos. Na Dinamarca, ainda mais baixo, 29. No Japão, é de 37 pontos e nos Estados Unidos, 45. O governo brasileiro também divulgou novos dados sobre a pobreza no país. Mostram que 16 milhões e 270 mil brasileiros ainda vivem em situação de total miséria. A ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, informou que esse número levou em conta famílias com renda individual média de R$ 70 por mês. Esses dados servirão de base para as ações do programa Brasil Sem Miséria, que será lançado pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê um aumento de 13% ou 14% para o salário mínimo no ano que vem. Mantega foi ouvido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O aumento do mínimo, segundo ele, vai incorporar o resultado positivo do Produto Interno Bruto de 2010. O ministro disse ainda que espera a queda dos juros com os cortes de gastos públicos já feitos e que mantém o centro da meta de inflação em 4,5% para este ano. Eu gostaria de misturar um pouco os dois assuntos, que foi primeiro o número do IBGE e agora com essa notícia do mínimo. Por que o PSDB não usa como garota propaganda, vamos dizer assim, a questão da estabilidade que é tão bem vista por todos os brasileiros? Porque o PSDB está preocupadíssimo com uma guerra interna entre caciques e nem um pouco preocupado com debates políticos substanciais, né? Os partidos de oposição, de maneira geral, estão preocupados numa guerra que ninguém entende, fora eles mesmos. É verdade. Né? E, portanto, é um desprezo, na verdade, pela população, pelos seus eleitores, pela política, né? Com P maiúsculo. Quem faz oposição hoje está dentro do governo. Na verdade, do ponto de vista da política econômica, você tem duas correntes claramente se definindo dentro do governo. Uma corrente que quer manter a estabilidade econômica e uma contestação ideológica que começa a haver a ideia da estabilidade econômica tal como nós conhecemos desde o Plano Real. E essas duas posições se digladiam dentro do governo. Eu acho que fica bem claro como as coisas estão complicadas dentro do governo quando o ministro da Fazenda diz que vai manter o centro da meta de inflação para 4,5%. Bom, isso é o sonho de uma noite de verão. Esse centro da meta já foi para Cucuia, não será atingido esse ano. Aliás, provavelmente se ultrapassará o limite superior da meta, que é 6,5%. E já a imensa maioria dos analistas dizem que o centro da meta também não será atingido no ano que vem. Então, na verdade, esse é o ponto, esse é o problema. E por último, eu queria desmisturar duas coisas. Salário mínimo não está relacionado com a extrema pobreza. A extrema pobreza são as pessoas que ganham muito menos do que o salário mínimo. R$70 por mês. Aumento de salário mínimo não reduz extrema pobreza. O que reduz extrema pobreza são políticas de transferência de renda, como as que existem, né, focalizadas, bem focalizadas, na extrema pobreza. Eugênio.
Mas queria voltar à sua pergunta inicial, por que o PSDB não... É um momento fascinante. Não usa a estabilidade. Porque o PSDB não conta a história dele, não fala da estabilidade. Esse grande feito, né? O Fernando Henrique tem falado bastante isso. Parece uma voz A sociedade está de acordo com isso, a estabilidade virou um valor arraigado na sociedade brasileira. Ninguém quer a inflação de volta, a população não quer a inflação de volta. Mas é curioso, por quê? Porque o Brasil não tem oposição. Nós estávamos conversando antes de iniciar o programa. O Demétrio, acho que estava lembrando isso. O Brasil não tem um partido de oposição. E o partido de oposição que existiria, que é o PSDB, está se desmilinguindo. Vai gente para um partido novo que o prefeito de São Paulo está chamando aí. Uma outra parte fica brigando internamente. O DEM, alguns defendem que se funda ao PSDB. Então, eles não se encontram. É uma coisa impressionante o que está acontecendo no Brasil. E não debatem política num momento crucial, porque eu só discordo de um aspecto do que o Eugênio falou. Eu não acho que todos estamos de acordo que a inflação não deve voltar. Existe uma corrente que está escrevendo textos que diz que a inflação deve voltar sim, porque é preciso mudar toda a política econômica, segurar o câmbio artificialmente, fazer controles radicais de capitais e inflacionar para reduzir os custos internos e recuperar a competitividade do Brasil no exterior. Eu não concordo com isso, mas isso está escrito como uma proposta, tá certo? Na última revista Interesse Nacional tem um artigo do ex-ministro Bresser Pereira apresentando essa proposta inteirinha. Né? E uma ala dentro do governo apresenta essa proposta, que se autodenomina neodesenvolvimentista, embora eu não veja muita diferença entre essa política neodesenvolvimentista e a velha política inflacionista. Precisamos ir adiante, tá? Mais de 1.000 presos de São Paulo que receberam na Páscoa o benefício da liberdade temporária não voltaram aos presídios. Entre os foragidos estão alguns que foram monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A utilização desse dispositivo de monitoramento ainda divide opiniões. O monitoramento eletrônico de presos foi aprovado no ano passado. A lei prevê o uso do dispositivo somente para os presos do regime semiaberto nas saídas temporárias e para aqueles que cumprem prisão domiciliar. Em São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária contratou 4.800 tornozeleiras. Na Páscoa deste ano, 20.746 presos receberam o benefício da saída temporária. Encerrado o feriado, 1.148 não voltaram, ou seja, 5,53%. 2.514 detentos usaram as tornozeleiras eletrônicas. Desses, 98 não regressaram, o que equivale a 3,89% do total. Para este criminalista, o governo de São Paulo deveria centralizar os investimentos nos presos com direito à progressão de regime. É um dinheiro que podia estar sendo usado para investimento no regime semiaberto. Hoje nós sabemos que existem milhares de presos que estão no fechado por falta de vaga no semiaberto. Uma ilegalidade gritante, um absurdo. Eles já teriam que estar no semiaberto, mas num tempo que não existe estabelecimento próprio para isso. Já para o presidente da OAB de São Paulo, as tornozeleiras são eficientes e o uso desse monitoramento deve ser ampliado. Você consegue monitorar o indivíduo, cercear a sua liberdade sem levar esse indivíduo ao ambiente promíscuo de um cárcere. Demétrio. Bom, eu não sei, eu não tenho nenhuma opinião, tenho muitas dúvidas sobre a questão da tornozeleira. O que eu acho importante é a observação que o Toffoli fez aí. Ele disse que muitos presos estão em regime fechado quando teriam direito de estar em regime semiaberto, mas faltam vagas no regime semiaberto. Isso é grave, porque a finalidade do encarceramento não é uma vingança da sociedade que se estende indefinidamente contra as pessoas, mas a finalidade é conduzir a uma situação de reintegração social. A progressão de pena é uma medida civilizatória e quando faltam vagas para progressão de pena, o que nós estamos fazendo é dar um passo atrás na civilização, que é diferente da vingança. Você estava se referindo ao Fábio Tofik
Toby, que é um jovem desculpa. criminalista. Eu fiquei alerta, mas não era o Toffoli. Que, aliás, muito talentoso também. Eu achei que era um outro. A Sony admitiu hoje que houve um novo roubo de dados nos serviços online da empresa. O segundo ataque, em poucos dias, contra a gigante japonesa, resultou no desvio de informações pessoais de quase 25 milhões de clientes. Na primeira invasão anunciada na semana passada, os piratas da internet acessaram os computadores que controlam a rede PlayStation, roubando dados de mais de 70 milhões de usuários. Agora, os hackers voltaram a invadir a plataforma, desviando dados de 24 milhões e 600 mil pessoas. Os invasores buscam nomes, endereços, telefones, logins, senhas e até números de cartão de crédito. A Sony tirou os serviços online do ar e prometeu compensar os usuários que sofrerem prejuízos. Por enquanto, as perdas para a companhia são estimadas em mais de 20 bilhões de dólares. Eugênio. Muito rápido, porque se o telespectador puxar pela memória, ele vai se lembrar que o Bin Laden, na casa em que ele morava, no Paquistão, não tinha computador, telefone, sistemas de comunicação, porque ele temia ser identificado por aí. E, aliás, foi esse aspecto um dos pontos que chamou a atenção da espionagem. E tem alguma coisa estranha aí, porque um casão desse, sem computador nem telefone, o que tem de estranho e foram investigar? Ninguém tem garantia de que sua privacidade será preservada no ambiente digital. A cada dia surge uma nova notícia desse tipo. Todos os nossos dados, os meus, Demétrio, da Poli, o seu telespectador, estão por aí no cyber-universo. Literalmente pelos ares, né? Estão pelos ares, as pessoas usam isso, mandam aquelas correspondências para casa da gente, mandam correspondência pelo e-mail. Os nossos dados caíram na boca do povo. Agora, não tem jeito. Eu não tenho celular, eu posso me transformar num suspeito por causa disso? Ah, você já é o suspeito. Eu acho que você precisa ter o celular. Agora, o Bin Laden, ele poderia ter posto lá um avatar, qualquer coisa assim, porque aí ele ficaria mais protegido da... Talvez ficasse. Bom, sei lá. A seguir, campanha busca doadores de medula óssea e mais, presa a quadrilha que desbloqueava carteiras de motoristas em São Paulo e Minas Gerais.